Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Durante a pandemia da Covid-19, a internet talvez tenha sido uma das maiores fontes de informação sobre a doença que atingiu o mundo de uma maneira tão avassaladora. Mas, ao mesmo tempo, também foi fonte de boatos que deixaram milhões de pessoas confusas e desnorteadas. Em quem acreditar? Quais as fontes confiáveis? A desinfodemia é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com a jornalista Eliara Santana, doutora em Linguística, pesquisadora de mídia, discurso, desinformação e letramento midiático. Eliara, muitíssimo obrigado por nos atender. Eliara, para começar essa entrevista, eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente a origem desse termo desinfodemia, de onde surgiu e o que significa? Claro, antes de tudo é um prazer estar aqui com vocês. Bem, esse é um termo que foi cunhado pela Unesco no começo da pandemia, em 2020, né? E ele se refere a uma pandemia de desinformação em meio à pandemia de Covid-19. E é uma estrutura específica porque ela se refere, né? Ela está ligada à pandemia. Então, é uma estrutura de desinformação bastante específica, mas é uma estrutura de desinformação também bastante perigosa, porque interfere, impacta a vida das pessoas, a vida das sociedades, a vida dos países, e como definido no documento da Unesco, mais mortal do que outras formas de desinformação. Pois é, isso vem em grande parte, ou na maior parte, vamos dizer assim, da internet, né? A internet talvez seja uma das maiores fontes de informação sobre a pandemia e também de desinformação. Como aí separar o que é verdadeiro do que é falso numa rede tão vasta e tão complexa? Sim, de fato, a desinfodemia, ela se liga realmente a essa possibilidade, né, enorme da internet, das redes sociais, né? Mas é bom salientar que a desinformação, ela não se liga somente ao aparato das redes sociais, né? A desinformação de um modo geral. Mas a desinfodemia, sim, ela se liga a esse aparato, neste momento que ela encontra um terreno muito fértil, né, para ser disseminada. Ponto de vista mais estruturado, eu acho que deve haver uma preocupação de instituições, dos governos, no combate a esse fenômeno, não só a desinfodemia, né, mas a desinformação de um modo geral. Então, é preciso haver uma estrutura de educação, né, de educação midiática, de educação para prevenir essas formas de desinformação, que de fato são bastante perniciosas, né? Durante a pandemia, o governo brasileiro fez esse dever de casa de buscar, combater a desinformação? Pelo contrário, eu diria, o governo brasileiro, ele foi um dos agentes de desinformação, né? Ele foi um dos agentes dessa estrutura de desinfodemia no Brasil, porque existe, né, é uma questão também analisada, pesquisada, enfim, existe um aparato da coisa pública, da institucionalidade, que contribui imensamente para essa disseminação da desinformação, né, para esse avanço da desinfodemia. Então, o governo brasileiro, de forma alguma, não fez dever de casa, o governo brasileiro
pelo contrário, contribuiu imensamente para essa estrutura, né? Para que isso se consolidasse no Brasil de uma forma bastante perigosa, de uma forma bastante perniciosa e muito prejudicial às pessoas e à sociedade, né, como um todo. Porque se nós pensarmos, o Brasil se tornou o país que era uma referência, por exemplo, ainda é de alguma forma, mas isso foi abalado, enfim, era uma referência na cobertura vacinal e, de repente, o Brasil se tornou um país em que as pessoas passaram a procurar um tipo de remédio específico, remédio para verme, né, como um remédio que iria combater a Covid, né? Pois é, então, o Brasil, especificamente, não fez... Não é o exemplo, né? Não é o exemplo. Eu queria te mostrar e mostrar para os nossos espectadores, um site brasileiro selecionou algumas dessas notícias falsas que foram as mais buscadas na internet durante a pandemia. Vou colocar aqui no quadro, olha aqui, Eliara, as fake news ou as questões de desinformação mais comentadas e mais buscadas nos sites. Um vídeo em que o homem diz que o álcool gel não funciona, que o ideal é usar vinagre. Tem uma mensagem que diz que o motorista não pode perder pontos se dirigir sem a máscara. Um texto que diz que o coronavírus não resiste ao calor, ou seja, na Europa ele poderia viver, mas aqui no Brasil, como é um país tropical, ele iria morrer automaticamente. Né? Uma imagem simulando uma medida provisória que fala numa punição aos idosos saindo à rua, uma coisa bastante... estranha, vamos dizer, hoje a gente acha isso. E boato fala que um livro antigo previu a pandemia. Olá, como vão? Meu nome é Jorge Gustavo, eu sou um químico autodidata. Se você quer mesmo fazer uma asepsia completa das suas mãos e dos seus braços, você tem que utilizar, por incrível que pareça, o vinagre. Hoje, Eliara, isso fica uma coisa meio que absurda, a gente até ri e acha engraçada. Mas durante uma pandemia em que ninguém sabia se muito bem muita coisa sobre isso, isso poderia gerar muito pânico nas pessoas, não? Então, de fato, gera pânico, porque existe um temor da coisa, digamos, nova, que é a pandemia, e que é uma coisa sem controle, né? Então, e aí eu quero localizar, foi muito bom você ter dado esses exemplos, porque eu quero localizar, porque quando nós falamos do papel de figuras públicas, né, do papel da institucionalidade, do papel do governo nesse processo, vai exatamente ao encontro desse temor, ao encontro desse pânico das pessoas diante de algo novo que nós não controlamos, né? Contar uma historinha aqui bem rápida de um desses boatos. Eu fui à feira, isso no ano passado, 2020, no começo, fui procurar alho, né? E em um dado momento eu procurei em vários barracos, não havia alho. Achei curioso, estranho, perguntei o que aconteceu, o que ocorreu. Ah, você não sabe, o alho, se você mastigar o alho, amassar o alho, enfim, o alho previne a Covid-19. Então, as pessoas compraram alho numa quantidade absurda, né, para se prevenir. Ou seja, aquele sentimento, né? Não há nada, não havia vacina, não havia remédio, nós estávamos todos com medo. Se alguém diz que o alho, que é algo que é acessível, né, que está ali perto, se alguém diz que aquilo funciona, então mal não faz se eu experimentar. E se não existe, veja, se não existe uma campanha específica do governo, uma campanha sistemática, uma campanha de informação, né? Isso se espalha, esse medo ele vai se espalhar de fato, porque é um momento delicado, é um momento de uma pandemia. Pois é, a minha dúvida fica no seguinte, essa desinformação, ela vem por uma desinformação ou por uma, às vezes, má fé? E a quem interessa essa desinformação, no caso?
Olha, a estrutura de desinformação, para nós pensarmos como um sistema, e não como boatos que vão, né, se espalhando, mas como, de fato, um ecossistema que tem vários atores, vários pontos que se encadeiam ali, que compõem, né, que fazem funcionar esse sistema. A desinformação, ela se liga a um objetivo que é, geralmente, direcionado por má fé. Existe ali uma intencionalidade, existe ali uma produção que é intencional, com o objetivo de prejudicar determinados grupos ou de se beneficiar. There is absolutely no scientific evidence to support any of the claims in the article. It's ridiculous. قال عن القطط إنه القطط خطيرة والقطط Quando nós pensamos nessa estrutura no Brasil durante a pandemia, não é aleatória, né? O que eu quero dizer com isso? Não são boatos que são ali espalhados, né, por pessoas de modo espontâneo, digamos assim. É um sistema. No Brasil funcionou como um sistema, e um sistema estruturado. Um sistema onde havia vários atores que produziam desinformação com uma intencionalidade, ou seja, de disseminar determinados conceitos, de prejudicar outras ações e outros grupos, né? Então, funcionou assim. E agora, eu acho que isso fica muito claro, né? Fica claríssimo com a questão, com tudo que a CPI nos mostrou, né? A CPI mostrou o desenho desse sistema. Havia um sistema, sim, que era um sistema intencional, um sistema que foi montado para produzir numa ponta e disseminar a desinformação em outra ponta, com vistas ao lucro, com vistas a criar ali uma percepção de que havia um medicamento, por exemplo, que combatia a Covid, né? E sim, isso é sempre com má fé. Não existe nesse sistema, né? Não existe uma espontaneidade, uma questão aleatória. Para finalizar, Eliara, o que nós aprendemos com isso? Ou seja, se daqui para frente houver aí uma continuidade da pandemia que a gente não quer que aconteça, ou eventualmente outros eventos que possam vir a exigir de nós a atenção, o que nós aprendemos com esse episódio que nós não vamos repetir daqui para frente? Olha, eu acho que precisamos aprender ainda, acho que já existe um aprendizado em curso, mas precisamos deixar isso de forma mais sólida, mais consistente. Nós precisamos ter uma educação para a mídia, né, que é o que eu trabalho, é o letramento midiático, né? Nós precisamos pensar nisso de uma forma sistematizada, de uma forma que atinja, né, um grupo grande da população, para que haja, de certa forma, como eu vou dizer, uma preparação ou um antídoto, né, digamos assim, para prevenir esse estado de coisas, né? Porque numa próxima pandemia, que espero que demore bastante, mas que os pesquisadores já sinalizam que haverá, né? Nós tenhamos condições de enfrentar a pandemia de desinformação, porque a desinformação, ela não acaba com o fim da pandemia, né? A desinformação é um processo consistente, é um processo que está na nossa sociedade, é um processo que se amplia e que é disseminado, e é um processo sobre o qual precisamos falar,
e que precisamos combater da melhor forma possível. E eu acho que é preciso haver esse processo de educação para a mídia, é preciso haver campanhas sistemáticas, né? É preciso haver um conjunto, é preciso pensar um conjunto de ações que seja capaz de lidar, de fato, com esse problema, que é um problema grave, que é um problema que coloca a sociedade numa posição de muita fragilidade, né? Porque insere ali, trabalha com os medos, trabalha com as crenças, né? E no momento em que a sociedade já está fragilizada, como no momento de pandemia, por exemplo, né? Ou no momento de forte embate político, digamos, no momento eleitoral, esse sistema, ele se coloca como um sistema muito forte, né? Como um sistema estruturado, e precisamos pensar sobre isso, precisamos estar atentos a isso, precisamos, de fato, pensar num processo de educação para a mídia, de letramento midiático. Eliara, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até nosso próximo programa.